Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi, para mais uma gravação aqui no estúdio Atibaia Jardim. Você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E como sempre, toda sexta-feira, Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Olá, doutor. Saudações. Saudações. Olá, quem chega aí no nosso podcast. Hoje nós vamos iniciar a nossa gravação. Hoje nós temos um tema que muito interessa a jovem advocacia. E eu gostaria já de iniciar explicando o porquê desse tema. Durante aí os trabalhos junto à Abracrim, eu tenho me deparado com os desafios da jovem advocacia, os obstáculos da jovem advocacia, reclamações da jovem advocacia, reclamações de estagiários que falam de estágios ruins, o qual são contratados para fazer estágio e são tratados como um secretário. Então, e hoje nós resolvemos trazer esse tema, que são os desafios da jovem advocacia, e para falar sobre a jovem advocacia, nós convidamos a doutora Júlia Ribeiro, que na data de hoje completa 1 ano de OAB. Ela é formada pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, é uma faculdade federal, se eu não me engano, depois ela confirma, não é não, doutora? Não, é particular. Enfim, e ela é uma pessoa, uma advogada que passou pelos desafios tanto do estágio quanto do seu ingresso à advocacia. Então ela tem muito a contribuir aí, das dicas aí. Doutora, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer estar aqui com vocês e abordar esse tema tão importante para a jovem advocacia, porque para a gente é sempre um desafio muito grande ingressar, começar, se inserir no mercado de trabalho de alguma maneira. É isso aí. A advocacia, eu costumo dizer que existe um abismo do fim da faculdade e no início, no ingresso da advocacia. E é um abismo no sentido, não da dificuldade de tirar o AB, não é no sentido de ingressar. É que você colocar o que se aprende na faculdade, a teoria, na prática, existe uma diferença muito grande diferença. Muito. A prática forense, ela é diferente um pouquinho da teoria, né? Completamente. E a pessoa que não se prepara, ela acaba se surpreendendo. Doutora, tendo em vista esse nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no estágio. Fez estágio? Como é que foi? Fiz estágio por um breve período, não foi um estágio muito longo, porque na época, a minha faculdade, eu peguei pandemia, né, na faculdade. Então, muitos estágios pararam e tudo mais, e a faculdade disponibilizou um estágio online pra gente. E nesse estágio era a apresentação de um caso e a gente desenvolvia a peça permanente, juntava lá e já contava as horas de estágio. Eu fiz um pequeno estágio em um escritório, que foi o mesmo que eu vinha trabalhar um tempo depois, quando eu já estava aprovada na OAB e tudo mais. E nesse estágio, vou falar que não aprendi grandes coisas. Aprendi mais apagar incêndios do que, de fato, a prática da advocacia. Aprendi muito, obviamente, porque quando você está na faculdade ainda, você não tem nada, né? Bagagem, você tem a sim, teoria ali bagagem crua. É só isso que eu tinha naquele momento. Então, eu vi a aplicação de muita coisa, mas a minha experiência no estágio foi, assim, das piores. Me perguntava, é isso que eu quero viver todos os dias? Será que é isso que eu vou... Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai com esse sonho, né? De trazer justiça para as pessoas. Iludida. Exatamente. Você é iludida. Iludida. A gente acha que vai fazer justiça e tudo mais. E quando, na verdade, não. A gente se depara com injustiças o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Com certeza. Ô, doutora, você ia perguntar, né? Não. Fica tranquilo. Já começamos, já interrompeu. Obrigada. Ô, doutora, esse estágio que você fez aí, de certa forma, ele trouxe alguma marca ruim para você? Muitas marcas ruins, na verdade. Acho que, tirando o conhecimento que eu adquiri nesse momento, foram só marcas ruins. Porque eu via as coisas acontecendo, prazos sendo perdidos, ou, meu Deus, tenho prazo de fulano hoje, já são 4 horas da tarde, preciso protocolar isso ainda hoje. Então, foram marcas, assim, que me deixaram que
a advocacia sem controle dessa maneira, como que a gente perde prazo, assim, ou você constrói uma coisa, porque tudo que é feito de última hora não é construído da maneira como poderia ter sido se a gente aproveitasse os 15 dias de prazo que normalmente a gente tem. Isso é falta de organização. Completamente. Falta de Completamente. E foi o escritório que eu tive contato. Então, quando eu entrei no escritório, eu falei pro Sidney, eu venho de um histórico onde a gente vê o que tem pra fazer hoje. Não o que a gente vê pra fazer na semana, não é uma coisa, um cotidiano. E choque de realidade, né? Porque no meu escritório, eu cumpro os meus prazos sempre com uma semana de antecedência. Então, tudo que você vê sexta-feira hoje, tá cumprido os prazos até sexta-feira da semana que vem. Aí, quando chega a semana que vem, eu cumpro da outra semana, né? Então, assim, é muito a questão da personalidade do advogado. Exato. Do dono do escritório. E se o dono do escritório ele é organizado, a equipe é organizada. Exato. Se o dono do escritório ele é desorganizado, tende a desorganizar tudo. Lá no escritório, por exemplo, eu tenho um hábito de segunda-feira não marcar atendimento. Por quê? A segunda-feira eu tiro pra gente organizar, matar pendências que ficaram da semana anterior e organizar a semana pendências vindoura. Administrativas, E organizar a agenda da semana que está se iniciando. Então, a gente tem esse hábito lá. E, além disso, tem uma pessoa que cuida de prazo, né? Além disso, nós temos uma lousa que a gente marca audiências. Agora, semana agora vai chegar uma lousa nova, maior, o qual nós vamos dividir entre audiências e prazos processuais, entendeu? Então eu tenho assim uma cautela muito grande com o prazo. A doutora acompanha lá, né, doutora? Além da lousa, a Adrasteia faz isso, tá? Isso que eu ia te perguntar agora, doutor. Você usa a plataforma para controlar o seu prazo? Sim, eu uso uma plataforma que chama Adrasteia e ela faz controle de... Já ouvi falar, inclusive, muito bem dessa plataforma. Para você que está nos assistindo aqui, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Spotify, procure essa plataforma, Adrasteia. Ela é completíssima e é uma das mais baratas que tem no mercado. Com certeza. O bom que esse sistema que eu uso hoje, que eu implementei, eu tinha outras plataformas que eu pagava 2 ou 3 plataformas, eu centralizei tudo numa única. Né? Então lá eu tenho a gestão de pessoal, então eu posso cadastrar os sócios que eu tenho no meu escritório, as equipes. Eu posso cadastrar os meus clientes. Estagiário também? Também dá para cadastrar lá. Dá para cadastrar todos os processos com mínimos detalhes de processo, o qual eu tenho na página inicial. Eu sei a quantidade de processos cíveis que eu tenho, de família, juizado especial. Ele me dá um gráfico de quais são as ações que eu tenho. Me dá um gráfico de quais são as próximas audiências nos próximos 5 dias. Quais são prazos que eu tenho nos próximos 5 dias, e tem a agenda. A agenda você consegue ver ela completa. Traduz os despachos, eu vi traduz o despacho em termos populares para você enviar para o cliente. Sabe aquele cliente que falou, doutor, você é um negócio aqui, o que é isso? O que você faz? Você clica lá em traduzir, ele traz para o popular e você manda para o cliente. Exatamente. E tem, além de tudo isso, você tem o portal do cliente. Uau! Então, você tem o acompanhamento do processo do teu cliente, que você tem todas as publicações lá, você cria um link só para o teu cliente, é seguro, e ele abre e ele vê o acompanhamento do processo, da intimação completa, pura, na íntegra, e a tradução daquela publicação. Então, ele tem a tradução da publicação e a publicação na íntegra. É muito legal. Eu uso. Isso mata grandes coisas do escritório. Porque, por exemplo, nesse escritório, a gente tinha uma planilha de Excel com o número do processo. E a gente fazia conferência de 3 em 3 dias. A gente entrava em processo por processo. Pra ver se teve andamento ou não. E tirando o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é uma coisa que você demanda muito tempo. Sim. Porque é cliente mandando mensagem, como que tá meu processo, como é que não tá. Ainda mais que ali, o grande problema era que o escritório era numa rua de grande movimentação e é direto na porta, não é prédio nem nada. Então, a gente trabalhava de porta fechada, porque se a gente trabalhasse de porta aberta, era só atendendo o público o dia inteiro. E a gente não dava conta de fazer nada mais. E o WhatsApp tocando e tudo mais, então... E qual área que vocês trabalhavam?
Todas. Todas. Tá. Todas. Clínico geral. Clínico geral, Legal. exatamente. Um escritório clínico de geral. portas abertas à rua. Clínico tem geral. gente. Não, e era num bairro, assim, simples. É na beira do centro da cidade, assim, em Minas, mas é um bairro simples. Então, é muito previdenciário, auxílio, trabalhista, cai muito, separação, família, divórcio, pensão. É, exatamente isso. Então, é o geralzão. Penal, que deveria ser, pelo índice de criminalidade do bairro ser um forte, não era. Não era. Na verdade, era o oposto. A gente Ô, doutora, tinha menos. deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muito aqui, inclusive aqui no TikTok, eu vejo muitas reclamações e eu faço questão de interagir em todas elas, dos jovens advogados reclamando no sentido de que vê outros advogados postando que a advocacia dá dinheiro, que a advocacia é isso, a advocacia é aquilo, e a pessoa não engrena da forma que ela vê os coleguinhas. Você teve esse choque, doutora? Na verdade, eu tive o choque contrário. No escritório que eu trabalhava, eu via as dificuldades financeiras do escritório exatamente por não fazer dinheiro. E aí, nesse primeiro momento, eu falei assim, na época eu era professora de inglês, tinha um cargo muito legal, tava fazendo uma grana considerável assim, pra época, sem formação, trabalhando de casa, de pijama, 10 minutinhos, tava fazendo uma grana legal. E aí eu via o pessoal no escritório não fazendo nem metade do dinheiro que eu fazia, e eu falava assim, gente, a advocacia não compensa. Não vou caminhar pra isso, porque se eu tô onde eu tô, confortável da maneira que eu tô, como é que eu vou pra advocacia? E aí hoje, que entrei no escritório, que eu tenho outro contato, que eu vejo jovens advogados postando as coisas, viagem pra lá, viagem pra cá, faz isso, faz aquilo, aí eu tive essa sensação de que jovem advocacia tá fazendo muito dinheiro, quando na verdade as coisas não são bem assim. O que eu costumo dizer que redes sociais são recortes da realidade. Completamente. E ninguém posta lá na rede social que passou o dia sem almoçar porque não deu tempo de almoçar. Porque não deu tempo, exatamente. E aí você vê, às vezes a pessoa faz lá vai fazer uma diligência, tira 4, 5 fotos, fica postando a mesma foto várias vezes a semana inteira, entendeu? Isso dá uma falsa sensação. E eu já vi vários advogados jovens advogados, se sentindo inferiorizados. Pô, será que a advocacia para todo mundo tá dando certo? Para mim não tá dando certo? Então, assim, o que que eu falo sobre isso? A gente não pode se medir pela régua do coleguinha, Jamais. tá? Jamais. Cada um de nós temos a nossa régua, temos a nossa velocidade e o importante é estar sempre progredindo, devagar, rápido, seja de qual for. É sempre estar subindo um degrau após o outro. Então, rede social é pura ilusão e quem se baseia por rede social entra em depressão. Com certeza. E uma das coisas que eu observo também é que às vezes acontece da gente ter muita diligência num dia só. Já aconteceu da gente em 2 delegacias, 3 num dia só. É o dia que a gente não trabalha. Então, quem tá postando muito, eu tô aqui, tô lá, tô aqui, não tá trabalhando. Você pode ter certeza que não tá produzindo peça, não tá respondendo prazo. Então, é sinal que não tem tantos processos assim. Porque tudo isso demanda muito tempo da gente. E tem uma outra coisa que é importante falar, questão de experiência, de tempo, né? Vai ter períodos na advocacia que você vai ganhar muito dinheiro. Sim. E haverão períodos que você não vai ganhar nada. Né? Então, tem meses que você vai fazer 50 mil, 60 mil, e tem meses que não vai ganhar nada, vai fazer R$1.000. Tá? Exato. É muito importante porque tem muita gente que pensa que entrar na advocacia é nadar em dinheiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Você ganha dinheiro, e só que você tem que saber administrar o dinheiro que você ganha. Porque você ser autônomo é diferente de você ser empregado, ter a garantia de que você vai ter um salário fixo. Férias, não tem, exatamente. Então o advogado não pode se machucar, não pode ficar doente, entendeu? Um bom advogado tem que saber delegar algumas funções, o que eu não consigo, sou centralizador, mas assim, é importante você saber se organizar e chegar a um nível que seria o ideal da advocacia, ela andar sozinha sem a presença do dono do escritório. Exato. Né? Bom, o doutor Sidney faz. Ele consegue delegar eu delego mesmo. Eu mesmo, meu trabalho dentro do escritório, eu faço trabalho de gestão, eu faço trabalho de captação, eu fecho contrato e depois do contrato feito a gente senta, o que a gente faz? Sim. A gente senta
esse processo, nós vamos trabalhar com essa tese, essa e essa. A gente alinha a tese de defesa e aí eu passo o processo para quem vai cuidar. Falo, ó, doutora, você vai cuidar disso aqui, a tese é assim, assim, assado. Eu não centralizo. Então, porque senão eu me limito. Sim. Entendeu? A capacidade da gente, ela tem uma limitação. Você não pode pegar 20 processos uma vez só. Exatamente. Agora, se você pega 20 processos e tem 10 braços para te ajudar, você consegue dividir e acompanhar tudo. Então você aumenta o seu ganho. Aquela velha frase, quem divide multiplica, né? Exato. Então, você consegue ampliar o seu ganho e pegar o que chega para você pegar, né? Sim. Mas assim, o que eu falo para jovem advocacia? O caminho que você está trilhando, assim, é o caminho sensacional. O que eu falo para o jovem advogado que quer ingressar na advocacia? Começar sozinho, autônomo, é muito ruim. É loucura. É dar cabeçada, não vai ganhar dinheiro. O que eu aconselho? Entre de associado no escritório, que já tenha uma equipe de profissionais, que já tem uma certa bagagem, se municia de conhecimento junto com essa equipe. Ninguém nunca vai aprender tudo, nem os mais sábios do direito não sabem tudo. Exato. Mas assim, se municia do máximo possível, principalmente daquela área que você quer seguir dentro da advocacia. E quando você achar que você está preparado, você vai. Porque a advocacia, a gente lida com o patrimônio alheio, a gente lida com a vida alheia, a gente lida com a liberdade das pessoas. E são coisas muito sérias. Você perder uma oportunidade de uma liberdade, por exemplo, é uma coisa muito séria, entendeu? Então, assim, pode estar a mão de alguém que não sabe muito bem o que está fazendo. Você pega um processo do escritório, por exemplo, tem processo de condenação? Tem. Pode até ter condenação, mas qualquer advogado que catar aquele processo, se destrinchar esse processo, caramba, aqui foi feito tudo o que tinha que ser feito. Mas aí que eu acho também que entra uma coisa que a jovem advocacia não pensa quando vai entrar no escritório. Entre num escritório de alguém que você admira. Conheça o trabalho da pessoa que você vai entrar. Porque de alguma forma você vai virar uma sombra daquela pessoa. Ela vai te ensinar o jeito que ela faz. Sim. Então, ache alguém que você admire. Não por post de Instagram. Como somos advogados, temos acesso às peças. Entre na peça. Abra as peças, veja como a pessoa escreve, se aquilo te inspira de alguma maneira e entre nesse escritório. Senão você vai se decepcionar mais uma vez. É isso. Obrigado, viu, doutora? Obrigado pela admiração. Pra quem não sabe, a Júlia trabalha no meu escritório, então isso significa que ela me admirava antes dela entrar lá. Com certeza. Né? Não, mas isso eu falei pra ele antes, que eu comecei a acompanhar o trabalho dele, a maneira como se posicionava primeiro. A doutora Júlia profetizou, viu? Eu viu? falei assim, não, eu vou trabalhar com ele. A doutora Júlia profetizou. Ela via minha movimentação na rede social e falava, eu vou trabalhar com esse advogado. Ela me contou, vou trabalhar com esse advogado. Vai ser com ele que eu vou trabalhar. E no final deu tudo certo. Foi legal, cara, porque ela, quando eu abri a vaga, ela concorreu com pessoas, algumas que já tinham alguma bagagem, com inclusive, certeza. Né? Mas como eu tenho de prática contratar jovem advogado, porque eu acho melhor de você lapidar, de você ensinar moldar, o caminho, moldar. E não só isso, mas uma coisa que você sempre fala foi a abordagem, né? Porque meu objetivo, quando eu te procurei, além de trabalhar, obviamente que o dinheiro acaba virando uma consequência, mas foi aprender. Meu objetivo sempre foi aprender. Outro detalhe fica como dica. Ensinar é caro. Então, para você que é estagiário e quer fazer estágio, ensinar é caro. Por que eu digo que ensinar é caro? Porque a partir do momento que um advogado ele para os afazeres dele para te ensinar determinado assunto, ele está deixando de ganhar, deixando de se remunerar, tá dedicando hora, que a hora dele é caro, para te ensinar. Então, ensinar é caro, tá deixando de produzir. É isso. Eu falo uma coisa, deixa eu fazer uma propaganda. Tá falando de questão de o advogado, jovem advogado, começar de alguma forma. Se ele não tiver quem ele admirar ou querer ir trabalhar com um determinado advogado, porque é longe da realidade dele, enfim, não é perto daquilo que é palpável, eu sugiro que procure um cowork jurídico. Sim. É isso. Eu tenho um cowork jurídico que é exclusivo para advogados. Então aqui a gente vai responder aqui. Eu tenho uma pergunta aqui de uma colega, Bianca Martins, no TikTok, tá? Para você do YouTube, nós estamos no YouTube e no TikTok aqui. A Bianca pergunta assim, doutor, sou jovem advogada e está difícil vaga em escritório criminal, o que fazer? Bianca, eu vou te dar uma dica aqui, tá? Eu sou diretor
da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas da região de Bragança Paulista. O melhor network que você faz é se juntar a uma associação da sua região, frequente os eventos, tá? Conheça os advogados, faça network, faça amizade, que eu te garanto que não leva muito tempo, você vai conseguir grandes oportunidades na advocacia. O network entre a advocacia é de extrema importância, principalmente para jovens advogados. Eu tenho aqui na minha base aqui da Bracrim dezenas de advogados jovens, tenho comissão da Jovem Advocacia e tenho dezenas de estagiários, pessoas que vêm conhecendo a instituição e vêm se associando e participando dos eventos. Então, é a melhor maneira de você poder arrumar uma vaga, poder se associar a um escritório, é fazendo isso. Uma ideia também sensacional, eu deixo que o doutor fala, o doutor acabou de falar, cowork jurídico. Procura um cowork na cidade que tenha um cowork jurídico, se for o caso. Eu dou o conselho que procure um cowork para advogados, e não um cowork que é tudo misturado, né? Se tiver na cidade um cowork jurídico, vá até o cowork, porque você vai pagar uma mensalidade, o qual não é só o uso físico do local, mas as pessoas, as conexões, e isso não tem valor. É isso A aí. partir do momento que você começa a dividir conhecimento, dividir ali até causas, que tem colegas que, tipo, eu não faço trabalhista, mas você faz e tá junto comigo, você vai fazer para mim, entendeu? Isso é importante. Então, conexão, estar junto com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Não adianta nada você estar dentro de um escritório o qual a pessoa que está do teu lado não tem o mesmo propósito que você. O início, não tem que estar alinhado. Exato. Né? O início da advocacia, a doutora acho que vem de uma realidade um pouquinho diferente, né? Mas o início da advocacia, ele é muito difícil. Você não vai entrar na advocacia ganhando milhares de reais. Não vai. Então, assim, E isso foi um dos passos que pra mim foi tão difícil decidir entrar na advocacia. e você ganhava bem na outra profissão. Exatamente, porque eu já vinha de uma profissão que eu tava ganhando legal. Vou abrir mão de tudo isso pra dar quantos passos pra trás? Porque na época eu cheguei a olhar vagas pra jovens advogados, paga um salário mínimo. Ela é professora de inglês, viu? Eu sou professora de Dá inglês. licença, KS Silva Advocacia tem uma advogada que fala inglês fluente. Exatamente. Você que está nos Estados Unidos aí, queira uma consulta em inglês, tá aqui. Tá aqui, pode chamar que a gente resolve também. Isso é importante, bilíngue. Bilíngue. E era gerente em escola de inglês, de uma rede de escolas de inglês. Então, eu vim de uma posição muito legal e onde eu me deparei exatamente com isso. Como é que eu vou fazer essa transição sendo financeiramente possível? Porque pra mim era muito difícil, né? Pra ir pra um salário mínimo, R$1.600. É muito baixo. Muito baixo. Pra Bianca, mim era fora do real. Eu vou virar aqui a câmera aqui para o nome do nosso podcast lá no YouTube, ó. Jus Esperniandi, tá exatamente desse jeito lá. E esse é o nosso símbolo, nossa marca lá, tá? E essa aqui é a doutora Júlia, ó, jovem Olá. advogada, 1 ano de advocacia, trabalha ano hoje. conosco. Bom, voltando ao assunto sobre o jovem advogado, o estágio, a doutora Júlia é uma coisa que foi um diferencial para ela ingressar no nosso escritório. Quando ela conversou comigo, ela falou assim para mim, ainda que não dê certo a vaga para mim, se você me der a oportunidade de estar indo no escritório trabalhando, porque eu quero aprender, eu preciso aprender. Então isso foi toda a diferença. Por quê? Quando ela falou isso, o que eu pensei? Bom, para ela estar querendo aprender, dinheiro para ela nesse momento não é problema, né? Porque é aquele início, é aquele fôlego que você tem que ter para você iniciar na advocacia, né? Mas graças a Deus você já entrou, Já né? Ganhando um dinheirinho. Legal, já foi bacana. Fazendo uma grana já. Não posso falar que foi ruim, não, porque não tem sido muito bom. No final tem sido vantajoso, sim. Então isso foi uma grande diferença, né? Mas isso também entra muito na visão que a gente estava falando. Hoje em dia, o estagiário, o jovem advogado, ele tá pensando exclusivamente no dinheiro. Enquanto a gente pensar só em dinheiro, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que pensar que dinheiro é consequência. Sim. Então, assim, para que um dia eu ganhe 100, 200, 300 mil reais no mês, eu vou ter que passar pelo ganhar R$1.600 sendo o salário mínimo. Para que eu aprenda as coisas, para que eu haja. A gente sempre fala que a gente tem que fingir ser, até de fato ser, né? Então, primeiro você tem que fingir ser um bom advogado,
fazer coisas que um bom advogado faz, nem que seja de graça, né? Que é fazer esse trabalho até meio que voluntário dentro do escritório de outra pessoa, para que você aprenda. Para que um dia você consiga fazer e você se torne realmente aquele advogado que ganha tudo isso. A nossa vida, ela é um Big Brother Brasil. Ela tem Com câmera certeza. para todo lado. Tudo que você faz é visto. Por que eu digo isso? Principalmente, eu vejo muito processo no qual a defensoria atua, até alguns colegas no particular atua, que, por exemplo, o processo criminal, que na resposta à acusação, que ao meu entender é um dos momentos mais importantes do processo criminal, e eu vejo lá uma resposta à acusação, doutor, de duas folhas, dizendo assim, o réu alega sua inocência e protesta provar o alegado durante instrução de julgamento, entendeu? Audiência de instrução de julgamento. Não vai nas preliminares. Não faz nada. Não faz E nada. aí, Não. processo Olha é que eu não sou público. criminalista, sou Cílio. O processo é público. Então, assim, agora você imagina a doutora Júlia vai procurar emprego no escritório, o advogado pega a OAB dela e entra na plataforma Vai lá meter um e negócio consulta desse. e pega e vê uma resposta dessa. Poxa vida, cadê Triste, a... hein? Muito, É. muito A gente raso, pode né? achar até que as pessoas não olham isso, mas elas olham. Aham. Sim. Olha A gente muito, olha olha. muito. Então, assim, tudo que a gente se propor a fazer dentro da advocacia, principalmente jovem, dê o seu melhor, faça o seu melhor, Tem que fazer o porque melhor. está sendo visto. E isso pode fazer diferença pro bem e pro mal. Com Isso, certeza. eu acho que aqui cabe a dica que você sempre me deu. Não coloque os problemas financeiros acima dos seus trabalhos. É um jargão que eu trago no meu escritório, que eu digo o seguinte: os seus honorários jamais pode ser mais importante que o problema do cliente. Jamais, porque o seu cliente vai deixar de te pagar. Uhum. Só que você não pode ser zangado de ir lá e não fazer um recurso que está no prazo. Sim. Por quê? Porque você tem os meios para cobrar ele. E Sim, como sim. a gente acabou de falar no início, Uhum. nós estamos lidando aqui com o problema da vida das pessoas, né? Para a pessoa chegar no advogado e chegar no médico é porque tá sinalizando, tem um sinal de alerta. Tem uma algo coisa errada. Então, assim, ali você tá mexendo com a liberdade, com o patrimônio, com a Uhum. vida, né? Sim. Então, assim, o cara deixou de pagar, você vai colocar o seu honorário à frente do problema dele, tá errado. Então, se a pessoa pensar desse jeito, tá seguindo num caminho errado na advocacia. Não Sim. dá para ser assim. A Até gente porque tem é a nossa marca que fica lá. a nossa marca que fica lá. Exato. É Não isso aí, quiser de qualquer coisa. né? Os estagiários, a gente tem falado bastante, Aham. né, doutora? A gente tem que- E eu tenho deparado com estagiários, doutor, que têm perdido a paixão pelo direito por causa de estágios ruins, Uhum. entendeu? Então eu tenho relatos, como eu falei no começo aqui, essa minha caminhada dentro da Abracrim, eu tenho me deparado com muitos estudantes, e eu tenho relatos de estudantes que têm entrado em estágios e têm perdido o tesão pelo direito, porque quando ele entra em estágio, ele acha que o direito é uma merda, porque o advogado, ao invés de sentar ao lado dele e ensinar ele a fazer o que é de direito, ao invés do advogado pegar o estagiário, levar eventualmente para uma delegacia, ao invés do advogado pegar o estagiário e sentar com ele e despachar com o juiz, o advogado fala, olha, marca médico para mim, dermatologista, para semana que vem. Exato. Olha, a revisão do meu veículo tá vencendo. Liga lá na tal concessionária e marca a revisão. Viu? Faz a minha agenda da semana que vem. E o estagiário acaba perdendo a vontade. É porque Verdade. muitas vezes a pessoa que está contratando o estagiário, ela não vê a responsabilidade que ela tem Uhum. de ensinar. Porque um estagiário, ele é uma pessoa que você fala assim, eu vou doutriná-lo, eu vou ensiná-lo, eu vou pegar na mãozinha e eu vou levar até lá. Só que, na verdade, muitas vezes o que aconteceu, e a gente escuta muito, é que o advogado, ele vê como mão de obra barata. Então, ao invés dele contratar um secretário, uma secretária, para exercer essas funções e pagar Pega um... como? Não, vou Estagiário. pegar um estagiário Pega e o ele vai estagiário. cumprir todas essas É. funções que eu preciso E, do operacional mesmo Uhum. ali, né? viu? E o inverso é verdadeiro também. O estagiário que tá ali fazendo um estágio, que se Pensando em propôs a fazer um estágio, então tem estágios remunerados, estágios não remunerados. Aliás, não existe nem estágio remunerado, é estágio com ajuda de custo, né? É o bolsa que os auxílio, escritórios né? oferecem, é ajuda de custo. Então, ainda que o estágio seja sem qualquer tipo de auxílio,
Existem regras a ser cumpridas, né? Com certeza. Existe. Tem que fazer a parte dele. Tem também. que fazer a parte dele, tem que Exato. fazer valer, né? Não pode, porque Se não... dedicar ao estudo, fazer uma boa peça ou tentar fazer a melhor peça que ele puder. Possível, com Isso. certeza. Né? Ainda mais nós estamos num período onde a IA está aí, Dominando o dominando mundo. tudo. Quem não está usando a IA está já atrasado. atrasado. Com O fato é... Contrate a Dastreia. Não, essa aí não mexe com isso. Mas o fato é que... Bacalhau. O fato é que o advogado ou o estagiário, ainda mais o estagiário, aprender engenharia de prompt. Sim. Entendeu? Porque engenharia de prompt é você construir um prompt bem feito para uma finalidade específica. Uhum. Então você tem que saber construir um prompt, por exemplo, para advocacia criminal. Entendeu? Você tem que entender o básico de uma engenharia de prompt para você fazer um bom prompt. Não adianta você chegar para a IA e falar, olha, eu preciso de uma minuta de... Qual fala uma defesa aí? Uma minuta de resposta à acusação. De resposta, nem sei como que faz. Não é assim que você faz. O fato é, tem que trazer o histórico todo. E o que você quer daquela defesa, né? Você já adianta para a inteligência artificial qual que é a tese que você queira que seja aplicada àquele caso. Preliminar disso, Disso. mérito, isso. Ao final eu quero que peça isso. E eu digo mais, antes de você entrar nessa questão de começar a minutar, eu falo pelo cível, que eu só faço cível. O importante é você primeiro dar o start na inteligência artificial. E avisar que você é um advogado. Também, isso é importante. Exatamente, que ela é uma advogada. Mas, o que acontece? Tem que fazer primeiro uma pesquisa profunda sobre o tema. Sim. Porque acontece muito. Vem pronto, na hora que você bate o olho e fala assim, isso aqui tá errado. Isso aqui não é assim. Então, olha só. Por exemplo, você vai alegar a tese de legítima defesa. Uhum. Não sou criminalista, tá? Mas vamos pensar. Legítima defesa. Primeira coisa, eu quero que você faça uma pesquisa jurisprudencial, doutrinária, eu quero que você faça uma pesquisa profunda sobre determinado assunto. Vai trazer tudo que o tribunal está falando sobre aquele assunto. Depois disso, você vai falar, ok, nós temos um caso prático. O caso prático é assim, assado. Ok? O que você me diz sobre a aplicação do que nós estudamos com um caso prático? Ela vai falar, eu, inteligência artificial, entendo assim, assado. Aí você, como um bom profissional, você vai falar, você está errada. Não é assim. É assim, assado. Você vai direcionando. Exato. Entendeu? Esse é o pulo do gato. Uhum. Não deixar ela fazer sozinha. Exatamente. Ela é uma boa auxiliadora desde que você vai saiba conduzindo fazer isso. ela. Só que aí, exatamente, aí é onde entra o que a gente estava falando. O estagiário tem que aprender a fazer isso na prática. Sim. Entendeu? Sim. Então, desde lá do comecinho, aprender a fazer engenharia de prompt, porque quando ele for um bom advogado, quando for um advogado, ele vai ser um bom advogado porque ele vai entender da matéria, porque ele estudou na faculdade. Estudou fora. Estudou na faculdade, ele sabe da matéria, e ele sabe diferenciar quando a inteligência artificial ela está delirando ou não. Porque eles deliram, né? Sim, muito. Uma das coisas que eu mais vejo que a inteligência artificial deveria ajudar e ela atrapalha são nos julgados. Que a gente vai lá, aí... traz um julgado assim. Ela inventa. Ela não pega, ela inventa. E aí você vai procurar ver se é isso mesmo. Os julgados você tem que procurar. Mesmo, porque não adianta. Vem errado mesmo. Os prompts que eu tenho, que eu faço o cérebro, né, das inteligências artificiais, eu coloco lá, você está proibida de fazer menção de jurisprudência e de doutrina. Só faça menção de lei seca. A lei seca você pode citar na minuta, mas doutrina e jurisprudência, não. Coloque em caixa. Aqui você deve aplicar uma jurisprudência, que você deve juntar uma doutrina. Isso, quem vai fazer manualmente é o advogado. Então você já configura a IA para ela falar, olha, aqui cabe jurisprudência. Tem, mas eu não vou citar, que eu não posso, é proibida. Entendeu? Então, isso são as travas de segurança que o advogado vai colocar. Agora, uma outra dica que eu deixo aqui para a jovem advocacia, para o estagiário, e foi que eu falei com vocês há poucos dias no escritório. O estagiário, o jovem advogado, quando ele tiver dúvida, antes dele
ir perguntar a dúvida para o advogado que está fazendo mentoria, pesquise e exaura as suas vias de pesquisa. Uhum. Se assim feito e não chegou a uma conclusão, aí sim, vá perguntar para quem é seu mentor, porque senão é fácil você esbarrar numa dúvida, correr lá no coleguinha, viu? Como é que é isso aqui? Entendeu? Uhum. Você acaba sobrecarregando o coleguinha, né? E às vezes o coleguinha tem 2, 3 pessoas sobre a mentoria dele ali, Já fica mais difícil. acaba ficando apertado, ele não consegue trabalhar, né? Agora, em nome dos jovens advogados e estagiários, muitas vezes a gente exauriu todos os meios de pesquisa, mas a luz divina desce ao seu lado. E aí as informações, elas... Ah, tá, entendi. Você nem terminou, o advogado nem terminou de falar, você... Ah, tá, entendi. Porque você conseguiu conectar tudo aquilo que você já tinha visto antes. Sim. Então, assim, dá um descontinho pra gente. Doutora, vamos lá. Oremos. Oremos. Doutora, e você está advogando oficialmente há quanto tempo? Você está há 1 ano com a OAB. Com a OAB. E advogando eu oficialmente? Dia 28 de janeiro na advocacia. Na de S. fato. Silva. Na S. Silva Advocacia. Tá. E o que você pode trazer para o nosso jovem advogado e o estagiário aí que está assistindo o que você adquiriu nesse período? Você falou 28 de janeiro? 28 de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quase 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. O que isso agregou na sua vida, trabalhando no escritório, sendo acompanhada por um advogado que te auxilia? Uhum. Primeiramente, eu acho que eu ganhei uma paixão. Assim, Você estava desiludida com a advocacia? Completamente. Eu via e falava assim, gente, que eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem 1 aninho. E eu olhava e falava assim, se eu tiver que cumprir prazo 11 horas da noite, eu vou ver meu filho que horas? Então, a S. Silva Advocacia, que é a minha fonte hoje, que é onde eu vivo a advocacia hoje, me mostra que é possível ter tudo. É possível se organizar, é possível ter sucesso, é possível fechar contratos diariamente. Às vezes tem dia que a gente fecha 3 num dia e depois a gente passa uma semana sem fechar, mas a gente normal. tem uma constância de fechamento de contratos. Me mostra que, olhando hoje, eu falo assim, é isso que eu quero viver pro resto da minha vida. Que hoje eu consigo ter um panorama saudável de conciliar uma vida pessoal com uma vida profissional e um dia, quem sabe, o CNPJ também, que é o que eu vejo, o que acontece lá no escritório. E olhando hoje, uma das coisas que eu vou mais pro criminal, né? Apesar de fazer o civil do escritório, eu puxo pro ladinho do criminal, é você olhar as coisas com um olhar diferente do senso comum. São habilidades que no dia a dia você acaba deixando de lado, que você não desenvolve. E muitas das vezes a gente coloca um preconceito das coisas também. Uhum. Então, eu tenho visto que a advocacia é muito mais do que a lei, do que a doutrina, é o dia a dia, de repente você vê uma mãe falando assim, meu filho estava doente, o pai não deu a mínima atenção, você olhar para ela, conseguir olhar para ela e falar assim, a gente vai buscar os direitos do seu filho. Então, é sentir que de alguma maneira eu tô fazendo uma diferença no mundo. Mesmo que de vez em quando a gente pega um anjinho ali, que fez uma coisa que não é tão legal, e a gente mesmo assim se desafia a ver as coisas de outro jeito. A defender esse ser humano também, né? Que apesar de qualquer coisa que ele possa ter feito, ele ainda é um ser humano. Isso é um grande desafio também, viu, doutor? Principalmente para o jovem advogado que quer entrar na área criminal. A área criminal é muito romantizada no direito, muito, né? Muito. Os estudantes universitários romantiza demais a área criminal, sabe? Sim. Romantiza demais o tribunal do júri. Então, a advocacia não se resume em tribunal do júri. Tribunal do júri é legal, mas tem tantas áreas dentro do criminal para você surfar, trabalhar e ganhar dinheiro, que às vezes é o que mais aparece, o que mais se evidencia em redes é o tribunal do júri. Né? Assim, mas, que é bonito, cara, de se ver. O flagrante. Cara, flagrante é o que você menos vai precisar na delegacia para fazer flagrante. Depois você tem tantas N coisas que você pode ir na delegacia para você fazer, acompanhamento de oitiva, você pode ir lá para redesignar, você vai aprender um monte de malícia ali, seu cliente foi intimado, você não quer que ele deponha naquela delegacia, você vai meter o endereço dele de outra
circunscrição, vai falar, manda precatória pra lá, que ele mora lá, entendeu? Tem delegados que assistem o podcast. Não tem problema, mas que ele mora lá, viu, doutor? Colega, Na verdade, ele mora lá, sim. Ele mora lá na entregando o comprovante de residência, tá tudo certo. Calma. Mas, enfim, essa visão que você teve, que você está tendo, é a visão que eu gostaria que a jovem advocacia tivesse. Que a advocacia vale a pena. Vale a pena. Porque tem muito colega desiludido, tem muito estudante desiludido. Assim, aqui tem que ter paciência. Todo o começo é difícil. Se você abrir um restaurante, ele vai ser difícil no começo. Posso falar um negócio para você? O que eu acho que a ilusão que o estudante de direito tem do direito é culpa da faculdade. Sim. A faculdade vende um peixe, mas entrega outra coisa no final. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, se a faculdade dissesse a verdade no primeiro ano de direito, eu tenho certeza que a metade daquela turma não se formaria. Não se formaria. Tá? Eu tive um Já professor... largaria logo no começo, né? Eu tive um professor na Universidade de São Francisco, que no primeiro ano de direito, ele chegou pra gente na primeira aula. Olha, aqui nós temos uma sala com 60 alunos. No final desse curso, não vai ter menos de 20 nessa turma. Vocês estão achando que vocês estão entrando em quê? A advocacia não é isso que vocês pensam. A advocacia é assim, 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 assado. Cara, juro pra você. Verdade nua e crua. No dia seguinte, eu acho que pelo menos 10 pediram pra trancar e desistiram do curso. Caramba. O nome dele, vou até falar. Leonardi. Nossa senhora. Tributarista. Se conhece? Tributarista. Exato. Ele foi coordenador do curso. Exatamente, o Leonardi. E ele era um cara que cobrava muito dos alunos, né? Ele cobrava muito. Só que ele era um cara realista. Entendeu? Eu conheço a advocacia desde quando eu estudei com ele, com a verdade nua e crua. Não é tão isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Você sabe que a advocacia, desde que eu comecei a estagiar no escritório do Dr. Daniel, na advocacia Nunes... Temos uma cadeia de estagiários. Isso aí. Temos uma escadaria aqui. Mas desde que eu comecei a estagiar, o Dr. Daniel ele falava assim pra mim, cara, a advocacia é muito legal, sabe por quê? Um dia você vai estar sentado no seu escritório, fazendo a tarefa do dia a dia, você entrou de manhã duro no escritório, vai entrar um cliente, contar uma história triste, daqui a pouco você tem 10 mil na sua gaveta. Doutor Daniel falava assim. Mas é uma verdade. Tinha um cofre no escritório. Era muito da hora. Era muito bom. Então, acho que a mensagem que a gente tem que passar para jovem advogado, para os estagiários, é que vale a pena. Tenha que ter paciência, deixar essa mensagem. Procure aí nos primeiros anos você colar em alguém, em algum advogado que tem uma bagagem, aprende. Outra coisa que eu falo sempre, falo para você, inclusive, doutora, frequente os lugares. Você foi convidado para uma festa? Vá. Frequente os lugares, vá. Faça cartão de visita. Parece social, demodê cartão de visita, mas ele funciona ainda. Ele funciona. É necessário. Porque as pessoas vão te parar na rua. Elas vão te parar na rua. Até esses dias mesmo, né? Eu fui no cartório de imóveis, tava lá pedindo uma certidão de matrícula de um imóvel que tá super enrolado. Saí da sala. Ah, você é advogada? Sou. Você tem um cartãozinho pra me dar? Aí. E já foi no escritório, acho que no dia seguinte ou no mesmo dia à tarde. Não, acontece. Então, se você não tiver o cartão, você já perde um pouquinho da credibilidade, né? Tipo de advogado é esse que não tem um cartão pra me dar? Da série, é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Uma coisa que é legal que eu fazia no começo da minha carreira, eu andava com cartão terno, todos carteira, os bolsos, todo lugar tem, né? Dentro do carro, e até hoje eu tenho essa mania. E aí, às vezes, você tá numa fila de mercado, e você escuta alguém reclamando da vida. Acontece sempre. E aí você fala assim, desculpa, não pude deixar de escutar, porque você estava falando em voz alta. Divorcia, Divorcia, te recomendo. E funciona. Viu? Funciona eu sou assim também, tô na fila da lotérica não pode ter vergonha. Não. Cartãozinho. Não, mas isso daí aprende todos os dias com o Sidney. Falou bom dia. Ele passa na rua falando oi para todo mundo na rua. Ele passa, um guardinha, o cara do trânsito, é o cara da Zona Azul, todo mundo. Trata todo mundo igual, trata todo mundo com a mesma educação. O cartão de visita do advogado é a vestimenta.
Com certeza. Então, se você tiver Com de certeza. terno e gravata, bem arrumado, você tem duas opções. Ou você é um pastor, Aham. ou você é advogado. Advogado. É. Se você estiver fumando e bebendo de terno e gravata, Gravata, você você com certeza é advogado. E um bom advogado. É, doutor? E se você não bebe, ou não fuma, ou não vai no bar, você deve ter algum outro problema. E eu tô com os problemas. É isso Eu fico mesmo. a parte de tomar homem de ir no bar. Tá certo, é isso aí. Mas é isso. É, nós temos que ter uma válvula de escape, né, doutor? É. Eu troquei o bar pelo jiu-jitsu. Tá? Mas Já é é um um meio comércio. de socializar. Com É uma certeza. forma de socializar. Academia, qualquer Academia, coisa. exato. Pra mulherada, salão de cabeleireiro, É. unhas. A gente tá tendo em vista todos esses problemas que vêm sido relatado pra gente, né? E quando eu falo problema, é problema sério. Estudante de terceiro, quarto ano querendo trancar ao curso de Direito por causa de estágio bosta. Estágio bosta é de você, colega que contrata o estagiário, é duro, não tem dinheiro para pagar o secretário, e trata ele como secretário e não ensina o que tem que ensinar, entendeu? Isso é um estágio bosta. E não mostra o glamour da advocacia, E né? não mostra o quão Porque bom tem é. parte Não é boa glamour de também. ganhar dinheiro, é glamour de você poder resolver o problema de um colega, de um cliente, você lutar e você perder uma, duas e na terceira você ganha, e a terceira é definitiva. Isso é advocacia, Isso, né? mas mostrar o Se Se poder. perder, você perde em primeira instância, você vai pro TJ, você perde, se enfia um recurso no STJ e pum, você muda todo aquele cenário de 3 anos. Exato. Você ficou 3 anos perdendo. E aí quando você chega no STJ, isso é o glamour da advocacia, E né? não só isso, até o poder que é conferido à advocacia. Aham. As nossas prerrogativas, o que a gente pode, o que a gente não pode. Isso. Então, assim, mostrar que ser advogado te dá um poder a mais, porque as pessoas gostam de poder. É. As pessoas tendem a gostar do poder. Então, mostrar que o advogado pode, a maneira como ele se impõe perante a sociedade, é muito bom também. Só de você ter um advogado que conhece as suas prerrogativas, conhece os seus direitos, você já fala assim, nossa, eu vou poder tudo isso quando eu chegar lá. Então, você gera desejo nas pessoas, não só do dinheiro, mas do que você traz. É a profissão, né? A própria Da própria profissão em si, profissão, ela dá essa condição ao advogado, né? É muito bom, né, cara? Esse é um tema que se você pegar pra falar, você fica falando Horas e horas. Ah, e é, horas. o dia inteiro dele, Fala mesmo. Com né? certeza. Sobre. Tem o telefone tocando aqui, ao vivo, tudo quando é ao vivo acontece essas coisas mesmo, viu? Doutora, você foi entrar no estágio na faculdade, em que período da faculdade? Tava no quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. Você achou tardio? Eu acho que antes disso, a gente não tem matéria. Tem base. Não tem base ali pra entrar. Então, assim, muitos dos meus colegas fizeram estágio desde o primeiro, segundo período. Mas em órgãos públicos. E aí que eu acho também que entra a importância do você decidir o que você quer fazer. Porque se você quer, de repente, virar um promotor, vá trabalhar na promotoria. Se você quer trabalhar na prefeitura, no fórum, vai fazer concurso público lá na frente, faça um estágio lá dentro. Não sei o que eu vou fazer, faz um pouquinho em cada. Mas experimente um pouquinho das coisas. Então, grande parte dos meus colegas que se formaram comigo, como eles entraram nesse estágio lá, hoje em dia, grande maioria não é advogado. Porque não conheceu a advocacia na faculdade. Então, eles foram trabalhar em órgãos públicos, concurso ou não, continuaram na carreira acadêmica também. Já tenho alguns colegas que já têm doutorado, já estão no mestrado também, para a carreira acadêmica. Porque não tiveram esse convívio na advocacia. Então, a absorção da minha sala foi muito pequena para advocacia. A gente formou, eram 3 salas, cada uma devia ter pelo menos 40 alunos ali, dividindo assim. Então, foram 120 pessoas. E dessas 120, se virou 60 mil advogados, muita coisa. É bastante. Mas é muita coisa. Assim, virou advogado exercer, não necessariamente passou na OAB. Que tem algumas pessoas que trabalham em escritório, devem advogar sem a OAB ali, mas com a OAB, acho que a gente tá falando de 10, 20% da Técnico jurídico, né? Técnico jurídico. Como é que é isso? Paralegal. Paralegal. No Brasil Paralegal. não pode. Não pode, exatamente. Mas a grande maioria, como não teve essa experiência, ou tiveram experiências ruins, nem A ingressaram, advocacia, né? ela tem uma grande diferença
do cargo público, né? A advocacia, o céu é o limite. Sim. Céu é o limite. Então, assim, você pode hoje ingressar na advocacia ganhando míseros R$1.500. Você pode ingressar ganhando pouco, se lascando, mas conforme você vai ganhando seu espaço, você vai tendo a sua ascensão dentro da advocacia, você vai se especializando, você vai virando referência, o seu ticket vai subindo. Sim. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Vai chegar uma hora, assim, que aquele sonho de ser por exemplo, não menosprezando, vamos falar que um delegado, muita gente sonha em ser delegado. Não sei quanto que é o salário do delegado, 20 mil, 15 mil iniciais. Dependendo do lugar, é entre 15 e 20 mil. Então, assim, aquele pessoa que sonhava em ser delegado, se ele conseguir atingir a ascensão aí, eu digo que não é difícil se dedicar, estudar, Dar tempo ao focar, tempo. esperar o momento, ele vai superar o salário de um delegado, assim, bem rápido, né, Tem doutor? Advogado que ganha mais que juiz. Sim, Tem advogado, com certeza. tem. Com certeza. Eu tenho colegas, assim, eu tenho orgulho de falar, tenho, por exemplo, o doutor Ricardo, que é diretor comigo na Bracrim. O doutor Ricardo, de vez em quando, chega carta para ele de convocação dos concursos que ele prestou e passou. Chega a carta de convocação, ele não quer saber, cara. Não vou, não vale a Entendeu? pena. Ele engrenou na advocacia e achou o nicho que ele gosta e que tá dando retorno e que ele virou uma referência, e ali ele tá fazendo a vida dele. Pergunta se ele quer ser funcionário público, promotor público hoje. Quer saber? Não, Ele prestou diversos concursos voltado para o MP. Né? Esses dias ele falou: olha, doutor, tô mais uma convocação na lista do MP. Nossa. Quanto ganha na lista? Não faço ideia. 17 mil, sei lá. Deve ser 15 mil, né? Mas não quer saber. Mas assim, é questão de você se encontrar na advocacia, trilhar o seu caminho, ter a paciência, colar do lado de quem sabe, colar do lado inclusive de pessoas que são bem vistas, não queimar a sua imagem ao lado de advogado que não é bem quisto, como dizem, né? No meio social que vive. Tomar cuidado com quem você se mistura, né? Você é a média das pessoas que você anda. Exatamente, você é a média. Exatamente. É isso aí. Você é a média das pessoas que você anda. Exatamente. Se você andar com pessoas que roubam dinheiro de velhinhas, inevitavelmente, em algum momento, você vai achar que vale a pena, né? Talvez você não roube velhinhas, mas... Você vai achar que... Exatamente. Toma muito cuidado, né? Eu acho que ética e moral é em primeiro lugar. Tomar cuidado, sim, sabe? Tem lugares que a gente não sabe quem está lá. Sim. Então, vai entrar no escritório? Entra no escritório. Começa a trabalhar. Se você começar a ver coisas erradas, pede licença e sai. Sim. Entendeu? Ninguém está obrigado a ficar num lugar que não é bom. Pessoas ruins. Então, fica outra dica. Você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Né? E outra dica também, nesse mesmo sentido das pessoas que você se relacione com pessoas na faculdade que têm o mesmo objetivo que o seu. Exato. Porque a grande maioria dos meus amigos, amo todos de coração, mas se eu tivesse me relacionado com pessoas que estivessem a fim de estar ali, tanto quanto eu gostaria de estar ali, talvez eu já teria entrado na advocacia antes, teria feito um bom estágio, não teria desanimado da maneira como eu desanimei, teria sido mais ativa na faculdade, que a minha faculdade tinha várias propostas de prática, tribunal, júri simulado, e eu nunca me envolvi com nada disso. Na verdade, eu olhava para aquelas pessoas e falava assim, ai, gente, vocês não têm nada melhor pra fazer, não. Olha o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. E hoje em dia, se eu pudesse voltar, eu teria assumido uma postura completamente aproveitar diferente. Mais, né? Teria aproveitado todas as coisas que a minha faculdade... Doutora, mas você sempre quis ser advogado ou você que fez faculdade querendo ser... Não, sempre quis ser advogada. Sempre queria ser delegada. Na verdade, eu queria ser delegada. Aí mudou... Aí eu conheci a advocacia. Aí eu conheci o dinheiro da advocacia, na verdade. Acho que foi essa a grande mudança. E também construir família, tenho filho. E aí eu já acho que já é uma profissão não tão interessante. E o perigo não vale. A doutora Júlia, ela abandonou um outro curso federal. Lá era federal. Lá era federal. Pode falar um pouquinho, doutora? Eu fui fazer engenharia. Primeiro, engenharia civil. Porque meu pai, engenheiro, minha mãe, sonho, acho que era ter sido engenheira também. E aí, eu sempre gostei muito de matemática, física, sempre foi uma aptidão minha mesmo. Então, todo mundo vai fazer engenharia, vai desenvolver isso.
E eu cheguei lá e eu odiava aquilo. Caramba. Eu odiava aquilo com todas as minhas forças. E aí, desde pequena, eu falava assim, eu vou ser advogada, vou fazer faculdade de Direito em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora. Na época, eu cheguei a passar, assim, e não fui. Porque eu falei assim, não, vou fazer engenharia mesmo, vou ficar mais perto de casa, porque Juiz de Fora é muito longe daqui, né? Em Juiz de Fora a gente conhece, né, doutor? Tiramos um cliente lá. Nós tiramos um cliente. Tiraram um cliente Finado. E aí eu fui fazer engenharia, até que um belo dia, tava numa aula de topografia, medindo campos da faculdade, assim, sol de meio-dia estralando na cabeça. Nossa senhora. Aí eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Quero- Terminei de medir, porque era um trabalho em grupo, obviamente, pra não prejudicar ninguém. Terminei de medir, subi e tranquei minha faculdade. Falei assim, não, isso não é pra mim. Trancou no mesmo dia? Eu tranquei. Eu tranquei no mesmo dia. Aí eu tranquei, falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei assim, não, vou seguir o que eu quero fazer, que é direito. Só que daí eu pensei, meu pai e minha mãe vão me matar. Não deu trancar assim do nada? Não tem como, né? Aí eu ainda segui fazendo engenharia e direito por um período. Que daí, porque como era federal, eu montava minha grade. Então eu fazia uma matéria uma matéria lá, bem pouquinho assim, eu dei pouquíssimo no curso de engenharia. Que daí eu entrei no direito e falei assim, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. E o direito você curtiu? Demais. Porque o primeiro ano é o período que as pessoas não gostam, né? Só que o meu primeiro ano foi muito de criminologia, sociologia. E eu gostei demais daquilo. Eu olhava para aquilo, queria entender a mente criminosa. Então, eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, pro final do curso, eu tive a desmotivação por conta do estágio. Mas eu falei assim, já tô aqui, falta pouco. Então, eu vou terminar e depois eu vejo o que eu faço. Só para você que tá assistindo souber, a doutora Júlia, apesar dessa paixão pelo direito, ela trabalha no escritório de advocacia lá e ela faz outras áreas também, viu? Então, não vai achando que você vai se formar em direito, vai passar no exame da ordem e vai, vou fazer só direito penal, não. Vamos começar com tudo, né? Fazer as coisas mais simples, que assim, que não tem tanta... Não demanda tanto. Demanda, responsabilidade, vamos fazer o geral até você se encontrar ali. Exatamente. A doutora Júlia, essa semana, aprendeu algo que não é da esfera criminal, né, doutora? Exatamente. Uma ação de alimentos muito bonita, né? Essa semana a gente estava discutindo uma ação, ela finalizou a peça, estava revisando. E aí pode falar, doutora. Aí tava finalizando a peça e foi a minha primeira ação de alimentos do zero. Já peguei andando, mas nunca fiz uma inicial de alimentos. E aí, um pai que ostenta bastante em rede social, passeios disso, carro assim, motos assim. E aí, falei tudo na peça. Levei pro Sidney, achando que estava arrasando, como sempre. Como todo jovem advogado, acha que está exercendo um ótimo trabalho e não está. O Sidney olhou pra mim e falou assim, tá bom, você falou tudo isso, mas o que você demonstrou aqui? Nada. Não, mas tem as fotos. Tá, mas será que o juiz vai abrir as fotos? Abra as fotos, olhe para as fotos, olhe os elementos que tem na foto, procure o valor dos elementos que estão na foto. Quanto vale esse carro? Quanto vale essa roda? Quanto vale esse rebaixamento do carro? Então, assim, muitas das vezes a gente não tem essa visão como jovem advogado. Então, como jovem advogado, eu teria feito a peça, teria pedido exatamente o que eu pedi, mas o juiz vai olhar para minha peça de uma maneira completamente diferente. É essa visão que o jovem advogado precisa pegar de alguém. Porque aprender isso sozinha, talvez, eu demoraria anos pra pensar nisso. Alguém com mais experiência, com outro ponto de vista, ajuda. Só olhou pra mim e falou assim, olha o que tem na foto. Procura quais são os elementos que tem na foto. Procura o valor das coisas que estão nessa foto. E aí a gente tem o procurador, né, Dr. Guilherme, lá no escritório, e ele é um civilista Doutor Guilherme maravilhoso. tem uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Ele estudava para magistratura, ele é procurador, ele é um estudante assíduo, independente se ele está concorrendo a alguma coisa ou não, ele estuda. Ele estuda. Então, assim, é uma pessoa que eu colo muito na dele, na questão do cível, porque ele fala assim, não, faz uma ementa, coloca o endereçamento e já coloca uma ementa. Tem fatos que vão ficar confusos ao entendimento do juízo, então faz uma linha do tempo, coloca os fatos em ordem. Então, são coisas que ele adquiriu, que ele ainda é novo, né? Ele fez recentemente 36.
mas ele estuda muito, então ele já tem uma bagagem muito legal. Então você poder exercer essa troca com outras pessoas é muito bom. É muito bom. Essa é a grande vantagem hoje de você estar no escritório. Que você consegue trocar. Muitas vezes não é nem trocar, né? Você vai só receber, porque a gente dá alguma coisa é muito raro. Mas, assim, receber todo esse conhecimento é muito bom. É importante. E eu te falo, quem passa também aprende, tá? Com certeza. Quem ensina, aprende. Porque você está revisando, você está vendo, e você olha, às vezes, com outro ponto de vista, então acaba aprendendo. Então, quem ensina também está aprendendo. É isso aí, eu sei. Tenho certeza disso. É isso. Gente, estamos já chegando no 1 hora de gravação desse podcast. Vamos para os finalmente. É isso aí, porque senão o estúdio Atibaia Jardim manda a fatura da hora extra pra gente. O dono do estúdio não é fácil, não. O Salim. O Salim não é fácil. Seu barriga. Aluga tudo. Tudo! Muito bom, doutora. Deixa sua mensagem, doutora, para os jovens advogados, para os estagiários, suas recomendações, o que você aprendeu que fez a diferença na sua vida, o que você está aprendendo, o que você recomenda. Fique à vontade, a sua câmera Naquela lá, né? Bom, de recado mesmo para os estagiários, se você estiver no estágio ruim, saia. Não insista, porque não vai melhorar. E jovens advogados agora também, procure alguém que você admira, alguém que você conheça minimamente o trabalho, que você possa se inspirar para você conseguir aprender alguma coisa. Se isso não estiver ao seu alcance, estude ainda mais. Porque muitas das coisas que a gente aprende no escritório, com estudo a gente chegaria lá de maneira mais prolongada, com certeza, mas estude. Estudar sempre vai ajudar muito. E não tenha vergonha de perguntar. Por mais boba que a sua pergunta possa parecer, pergunte. Mesmo que ele olhe para você e fale assim, vai esgotar os seus meios de pesquisa? Pergunte, continue exercendo as suas dúvidas, que muitas das vezes vão trazer um panorama diferente daquilo que você já leu, e as coisas casam na sua cabeça e acabam fazendo mais sentido. Mas, não tente medir a sua advocacia com a régua dos outros. A gente tem tempos diferentes. Eu formei em 2023, fui passar na prova em 2000 aí... A gente estava em 25, né? Exatamente. Não, antes, né? Porque tem um tempinho para pegar a ordem. Então, assim, cada um tem o seu tempo. Só não desista. A advocacia ainda vale a pena. Ainda vale muito a pena estar do lado de cá. Boa. Esqueceu de falar para eles profetizarem, né? Profetizem na vida de vocês. Vou trabalhar com aquele advogado. Aquele advogado que eu quero pra minha vida. Profetize e dê o primeiro passo. E dê o primeiro passo, exatamente. Não tenha vergonha de pedir uma oportunidade. Exatamente. Eu acho que eu fiquei muito nervosa aí. É só querer. Tem que querer e agir. Né? Exato. Beleza, muito bom. Doutora, obrigado pela muito presença. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui falar um pouquinho. O tema jovem advocacia é um tema que não se esgota nunca, sabe? Como eu disse, eu vejo aqui no TikTok muitos jovens advogados reclamando, pedindo dicas, sabe, desanimados. E assim, eu gostaria que eles assistissem o nosso podcast, pegassem essas dicas aí e não desistissem, porque a advocacia vale a pena. Tá? Vale a pena. Para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Falamos sobre a jovem advocacia, sobre os estágios. Doutor, antes de a gente encerrar, primeiro, quero saber como que está a agenda da Abracrim. Então, nós estamos aí com 2 eventos para maio, mas não está ainda marcado. Não sei se eu posso chamar de curso ou palestra, mas enfim, é uma aula prática de um dia, talvez dura 2, 3 horas, sobre habeas corpus. São dicas efetivas e que fazem a diferença a hora que o habeas corpus bate lá em quem tem que julgar, entendeu? Dicas plausíveis, diretas, né? Então, eu vou tentar trazer este evento para Atibaia. Preciso ver ainda onde vai ser, né? Porque na casa do advogado parece que existe uma grade lá para a gente fazer eventos, né? Infelizmente. Eu vou ver onde é que eu vou fazer esse evento. Mas vai ser aqui em Atibaia. Provavelmente vai ser aqui. E um outro evento que nós vamos fazer na região serrana,
talvez Socorro, Serra Negra, uma palestra sobre o Tribunal do Júri. Uma palestra sobre... vamos falar sobre o Tribunal do Júri mesmo com o doutor Fábio Costa, né? Conversei com ele, já combinei com ele, nós levamos um evento para lá. Legal. Mas a gente está criando aí um projeto que eu já falei nos podcasts anteriores, um projeto voltado aí aos estudantes, aos acadêmicos de estágio. Esse projeto ele vai ter um cronograma. Legal. Não vai entrar simplesmente falar ao colega, dá estágio, não. Você vai ter que ir tantas vezes com ele na delegacia, vai ter que despachar tantas vezes com você. Se tiver custódia, se fizer custódia, vai fazer 2 custódias. Então vai ser um cronograma para que o estagiário ele tenha contato com a advocacia de verdade, entendeu? Vai ser na esfera criminal, porque vai ser um projeto da Abracrim. A Abracrim é uma instituição voltada ao advogado criminalista. Então, por hora é isso. Temos a oficina do criminalista, que acontece toda quinta-feira. Não me lembro o tema de hoje, nem sei se tem, na verdade, hoje alguma coisa. Acho que tem sim uma aula, sempre com professores renomados. São aulas magnas, aulas excelentes, de grande aprendizado. Eu, inclusive, eu participo, eu assisto a algumas aulas, né? Trazendo conhecimento, valorização para a advocacia. Então é isso, o Abracrim que a gente tem aí por enquanto. E futuramente vai ter um podcast da Abracrim, fiquei sabendo? Futuramente, em primeira mão aí, já que o doutor tocou no assunto. Queria só saber, né? Na semana que vem nós estaremos aqui no Estúdio Atibaia Jardim, falando com o diretor do estúdio, organizando a hora semanal aqui com ele, para que a Abracrim tenha o seu podcast criminal. E vai ser um podcast, doutor, que vai ter participação dos advogados criminalistas. Legal. Então, o advogado da Abracrim, lá o associado que queira participar, ele vai ser muito bem-vindo, vai ter uma agenda, vai ser cuidado, esse podcast vai ser conduzido pela pasta da comunicação, que é uma pasta que nós estamos fundando também lá na Abracrim. E é isso. Ótimo. Muito bom. Obrigado pelas informações. A Abracrim, como sempre é muito bem-vinda no nosso podcast Jurisprudente. Né? Cara, graças a Deus, a gente tem grandes parceiros, grandes amigos, como o Estúdio Atibaia Jardim, o nosso podcast. Aliás, esse podcast, eu e o Daniel, tá desde o nascituro dele. Para esse podcast existir, eu e o Dr. Daniel fizemos 5 gravações em off para a gente assistir, aprender. É verdade. Para a gente começar a fazer. E nós estamos nele desde o zero junto nesse podcast, né? E temos grandes parceiros, doutor Abracrim. Então, assim, lá em Bragança, nós temos o nosso braço direito, que é o AB Bragança. O presidente lá, eu não canso de elogiar ele. Ele é uma pessoa sensacional, apoiador, tá junto com os criminalistas, sabe? Tá sempre junto nos nossos eventos. Participa, convida a gente para fazer os eventos juntos, entendeu? A doutora Raquel também sempre junto conosco. Aliás, tem um evento, é até meio cedo para falar, mas tem um evento que vai falar sobre a crise constitucional, um advogado criminalista, que é constitucionalista, doutrinador, palestrante, no dia 2 de junho, lá na OAB Bragança. Legal. Então ele vai falar dessa crise que está havendo no STF, sabe? Esse desenvolvimento que os ministros estão tendo aí, com todo esse submundo aí do bancário, aí do Vorcaro. Vai ser uma palestra muito boa. Vai no que afeta a Constituição. Tem muita coisa. Se ficar falando aqui, já passou mais 5 minutos aqui de coisa de fala. Fala um pouquinho. Então é isso, gente. Quero agradecer você que ficou até aqui nesse podcast. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá aquele like, manda o link desse vídeo lá no grupo dos amigos, no grupo da família. Vamos fazer com que esse podcast ele vá mais longe. E não se esqueça, além de você estar assistindo esse podcast no YouTube, você ainda pode escutá-lo no Deezer ou no Spotify. Tá joia? Um grande abraço, então, e até a próxima. Até a próxima. Valeu, até mais.